A aula de hoje vai ser sobre os grandes biomas terrestres. Os biomas estão muito relacionados ao clima, que a gente já viu na aula passada, e vocês vão ter que relacionar sempre, né? Sempre interconectando com as outras coisas que nós vimos na matéria, tipo os solos, ah, climogramas, tipos de clima, tipos de chuvas, né? Que nós vimos também, mudanças climáticas. Então, é muito importante nós termos sempre essa conexão. Então, se vocês não viram as aulas passadas, assistam, porque vai ser sempre importante para nós conseguirmos fazer essa relação. Hoje, a gente vai focar no condicionante dos biomas e nas classificações da vegetação. Então, agora, os condicionantes dos biomas vão ser a precipitação e a temperatura média anual. Então, nós temos aqui esse gráfico na esquerda que mostra bem explicativo. Então, se nós temos uma temperatura média anual, vamos supor, de 10 graus Celsius e uma precipitação média anual de 200 milímetros. Então, nós vamos aqui, ligamos o 200 e o 10. O 200, você consegue ver meu mouse? 200 com o 10, floresta temperada. Se nós temos no Brasil, por exemplo, 20 graus de média, onde a gente mora, 20 graus de média anual, um pouco a menos, assim, 19, com uns 150, 200 de precipitação média anual. Então, onde que nós estamos? Aqui, o céu é tropical. Certo? E aqui tem essa pirâmide, eu acho bem bonita, que a gente consegue ver a temperatura. Então, quanto mais para baixo, maior a temperatura. Quanto mais para a direita, menor a precipitação. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, a região ártica vai ter uma temperatura muito baixa, inferior a 0 graus Celsius de temperatura média anual, não importa a precipitação. Mas, por exemplo, na base, nas temperaturas muito altas, nós vamos ter a floresta tropical em lugares muito úmidos, savana em lugares médios e deserto em lugares pouco úmidos ou sem nenhuma umidade, né? Classificar a vegetação. Nós vamos classificar ela quanto à umidade, a, então, temperatura, a umidade, a luminosidade, estratificação, folhagem e as raízes. Quanto à temperatura, nós vamos ter vegetação megatérmica, mesotérmica e microtérmica. O que é uma vegetação megatérmica? Vocês sempre vão precisar prestar atenção nesses prefixos. Mega é uma coisa muito grande. Então, megatérmica é temperaturas altas nas regiões tropicais. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Essa aqui é a floresta amazônica. Mesotérmica, temperaturas médias nas regiões temperadas. Eu trouxe aqui uma floresta temperada aqui na direita. Certo? E microtérmicas nas altitudes muito elevadas. Por que microtérmica quer dizer temperaturas muito baixas? Então, aqui tem que ser abaixo de 12 graus anuais. Nós temos aqui um exemplo da tundra. Quanto à umidade, nós vamos ter hidrófilas, higrófilas, mesófilas, xerófilas, tropófilas e halófilas. Não confundam hidrófilas com higrófilas, tá? Hidrófilas vivem na água mesmo. Higrófilas gostam muito de água, mas não vivem na água. Então, um exemplo de hidrófila seria a Vitória Régia, aqui. Uma vegetação higrófila é uma vegetação que gosta muito da água. Por exemplo, a vegetação equatorial da floresta amazônica. Mesófila, em média umidade. Nós temos, por exemplo, aqui eu trouxe a mata de araucária, aqui na direita, a terceira imagem. Xerófilas, que suportam grandes períodos de seca. Nós temos aqui os cactos, né? Típicos da vegetação. No Brasil, nós temos na vegetação da caatinga. Nós vamos ter tropófilas, que a pluviosidade vai se concentrar em uma época do ano. Então, nós temos aqui o exemplo do cerrado, nessa quinta imagem.
porque no Cerrado vai ser o clima tropical, e como a gente já viu, o clima tropical vai ter uma estação seca durante o inverno e estação chuvosa durante o verão, e halófilas, que vão sobreviver no meio salino, próximas dos oceanos mesmo. Eu trouxe aqui a restinga, que a gente encontra nas praias. Quanto à luminosidade, elas podem ser heliófitas, que precisam de grande exposição à luz solar, e ombrófilas, que se adaptaram às sombras. Quanto à estratificação, quanto à estrutura delas, nós vamos ter arbóreo, que é de grande porte, arbustivo de médio porte e herbáceo de porte rasteiro. Alguém pode me dar um exemplo de uma vegetação que predomina a vegetação arbórea? Vegetação de grande porte? Ninguém? Ninguém sabe? Isso, Mata Atlântica. Eu não tinha visto a Lucine respondendo, mas o pau-brasil é um tipo de vegetação arbórea também. É grande porte. Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, a Mata de Araucária. Arbustivo. Alguém pode dar o exemplo de arbustivo? Uma, uma, uma vegetação arbustiva, um, um bioma com vegetação arbustiva que nós temos no Brasil. O cerrado. Ninguém falou, mas o cerrado predomina a vegetação arbustiva, que são árvores de médio porte. E herbáceo vai ter porte rasteiro, nós também temos no Brasil, são as gramíneas. Ah, também existem os estepes, né, pradarias, que vão ser predominantemente de vegetação rasteira, herbácea, desculpa. Quanto à folhagem, nós vamos ter, tipo os campos do Rio Grande do Sul. Quanto à folhagem, nós vamos ter as latifoliadas, que são folhas largas e abertas em áreas muito úmidas, como a região equatorial, no Brasil, na Mata Amazônica. A ciclofoliada, folhas em forma de agulha, que são adaptadas a pouca disponibilidade hídrica. Nós vamos ter elas, por exemplo, como chama? Pinheiros. Pinheiros na taiga, né, que nós vamos ver ainda a taiga daqui para frente, na próxima aula, que são florestas de região onde é muito frio durante boa parte do ano, só que o gelo derrete no verão, então só assim eles conseguem água. Por isso, para economizar água, as folhas são em formato de agulha. Então, os pinheiros, como o pinheiro de Natal, nós não temos aqui no Brasil, mas são exemplos de vegetação aciclofoliada. Perennifoliada, são verdes o ano todo. Todas, praticamente, as vegetações do Brasil são perennifoliadas. E decíduas, aquelas que perdem as folhas em determinadas estações, aquelas que as folhas caem, como as no Central Park, não sei se vocês já viram imagens assim, que lá predomina vegetação de climas temperados, e é bem comum nessas regiões é, árvores decíduas. Quanto às raízes, Ipecai, eu não sabia. Quanto às raízes, nós vamos ter as tabulares ou superficiais, elas vão se florar na superfície quando os solos são pobres e ácidos. Essas árvores geralmente podem causar problemas se são plantadas é, tipo em passeio e sempre estraga assim a calçada, né? Pode destruir até casas. Geralmente acontece quando o solo é meio ácido. Existem também as raízes fasciculadas, como a raiz do milho ou de grama. Quando a gente pega assim a raiz parece um cabelinho. São raízes bem pouco profundas, bem rasas e vêm de um ponto e são bem finas. Temos também as raízes pivotantes ou axiais,
que são raízes geralmente bem profundas, bem comuns no cerrado, porque são necessárias para alcançar os lençóis freáticos bem profundos. Então, nós vamos ter um eixo central e umas pequenas ramificações, bem poucas. Nós vamos ter também as aéreas ou pneumatóforas, que acontecem em meio aéreo, como o próprio nome diz. Por que que elas vão estar no meio aéreo? Porque geralmente o solo é pobre em oxigênio. O solo, a terra, tem oxigênio, tem bolhas de ar, é poroso no geral. Nesses lugares que tem as plantas pneumatóforas, geralmente o solo é muito argiloso, muito barro, muita água, e não existe espaço para ter oxigênio nos poros da terra. Por isso, essas plantas não conseguem respirar, as raízes não conseguem respirar debaixo da terra, aí acabam saindo e ficando aéreas. Por hoje é só. Quanto tempo foi nossa aula? Eu não tô, minha tela tá piscando, não sei se vocês conseguem ver. Por hoje é só. Hoje a aula foi bem curta mesmo, mas a próxima aula nós vamos ver os biomas. E depois vai faltar só mais 3 capítulos para a gente terminar. Certo? Não consigo ver. Ter sido alguma coisa aqui, alguém que escreveu no chat. Eu vou mandar os exercícios também para vocês dos climas e dos biomas. Eu não estou conseguindo encerrar a reunião. Mas vocês podem sair já. Boa noite.